Olá! Todos nós já conhecemos pessoas que passaram pouco tempo na nossa vida, mas deixaram marcas que permaneceram por muitos anos. Nem todo relacionamento foi feito para durar. Essa é a história de uma paixão que apareceu bem na hora em que eu mais precisava dela e que me ensinou algo sobre mim que eu não esperava. Se alguém já te fez lembrar do seu próprio valor, mesmo sem ficar para sempre, essa história é para você. Bem-vindo ao Entre Histórias Reais. Depois que meu noivado terminou, eu passei um tempo tentando entender o que tinha acontecido. Quem assistiu ao episódio anterior sabe que aquele término foi muito difícil para mim. Mas aos poucos, eu comecei a voltar a viver, a sair, a rir, a cuidar de mim de novo. Só que faltava uma última coisa, e eu não fazia ideia de que ela estava prestes a aparecer. Na empresa onde eu trabalhava, era comum fazermos confraternizações. Durante muito tempo, enquanto eu estava noiva, eu quase nunca ficava até o fim dessas festas. Mas depois que fiquei solteira, comecei a participar mais. Naquela noite, eu estava exatamente como sempre fui, conversando, rindo, dançando. Em determinado momento, um colega olhou para mim e perguntou: "Teu namorado não vai gostar que tu fique até essa hora." Eu sorri e respondi: "Eu não tenho mais namorado." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e depois disse uma frase que eu nunca esqueci. "Como é que alguém terminou contigo?" Pode parecer uma frase simples, mas naquele momento ela teve um peso enorme. Depois de tudo que eu tinha vivido, eu já não me sentia uma mulher bonita, nem interessante. Eu carregava aquela sensação de que talvez eu não fosse suficiente. E ouvir aquilo foi como respirar pela primeira vez depois de muito tempo. Os dias passaram, e a gente começou a se aproximar sem perceber. Almoços, risadas, conversas que fluíam fácil demais. Fácil demais para não significar nada. Até que um dia, ele me deu uma carona. Quando voltei para minha mesa, encontrei um bilhete dentro da gaveta. Era um bilhete simples, mas dizia o quanto eu era bonita. Eu sorri sozinha, sem saber que aquele pedacinho de papel ia fazer algo que eu achava impossível naquele momento: me fazer acreditar em mim de novo. Depois daquele bilhete, a gente não conseguia mais fingir que era só amizade. Saíamos, conversávamos por horas, e um dia nos beijamos. Foi aquele beijo que acelera o coração, que coloca a borboleta no estômago. Depois de tanto tempo, eu estava apaixonada de novo. Só que existia um detalhe: nós trabalhávamos na mesma empresa. Naquela época, relacionamentos entre colegas não eram bem vistos. Então tudo acontecia com muita discrição. Mas mesmo assim, vivemos momentos muito bonitos. O que mais me marcou, porém, não foi o beijo. Foi a forma como ele me conhecia. Às vezes, ele passava por mim no corredor. Nem precisava conversar. Horas depois, ligava no meu ramal e dizia: "Passei por ti hoje e vi que tu não estava bem." Até hoje eu me pergunto como alguém conseguia perceber isso apenas olhando para mim. Porque naquela época, ninguém me conhecia daquele jeito. Mas a vida também nos ensina que nem toda paixão termina da forma que imaginamos. Um dia, ele me chamou para conversar e disse uma frase que também ficou guardada na minha memória. Ele falou: "Eu sei que isso não vai dar certo." Eu perguntei por quê, e ele respondeu: "Tu faz faculdade, está construindo uma carreira. Eu só tenho o 2º grau. Não estou no teu patamar." Aquilo me machucou, não porque eu concordasse, mas porque eu percebi que ele realmente acreditava nisso. Eu nunca enxerguei diferença entre nós. Nunca gostei dele pelo diploma. Gostava da pessoa que ele era. Mas, às vezes, a maior barreira de um relacionamento não é a falta de amor. É a falta de acreditar que somos suficientes. Depois daquela conversa, ele começou a se afastar. Sempre um compromisso, sempre um motivo para adiar. Até que pediu transferência para outra filial. Sem brigas, sem discussões, sem grandes despedidas. Só distância. E foi só bem depois que eu entendi o que aquilo realmente significou. Durante muito tempo eu pensei que aquela história tinha dado errado. Hoje eu enxergo de outra forma.
Ele apareceu exatamente quando eu mais precisava reencontrar minha autoestima. Foi ele quem me fez acreditar novamente que eu ainda era capaz de despertar o interesse de alguém, que eu ainda podia sentir frio na barriga, que meu coração ainda sabia se apaixonar. Nós não fomos feitos para construir uma vida juntos. E tudo bem, nem toda paixão precisa terminar em mágoa, nem toda história de amor precisa acabar em tragédia. Algumas pessoas passam pela nossa vida apenas por um capítulo, mas deixam ensinamentos que levamos para sempre. Hoje, quando lembro dele, não sinto tristeza, muito menos raiva. Sinto gratidão, porque ele apareceu exatamente na fase em que eu precisava voltar a acreditar em mim mesma. E talvez essa seja a maior lição dessa história. Algumas pessoas entram na nossa vida para caminhar ao nosso lado por muitos anos. Outras entram apenas para nos ajudar a reconstruir a nossa própria caminhada. E isso também é uma forma de amor. E você? Já conheceu alguém que não ficou para sempre, mas que mudou completamente a forma como você se enxergava? Se essa história despertou alguma lembrança em você, me conta aqui nos comentários. Porque talvez essa história também não tenha sido só minha. Até o próximo episódio do Entre Histórias Reais.